Hoje, no Bíblia Comentada, vamos caminhar por um salmo de batalha, clamor e confiança. O Salmo 60. Um retrato sincero de quando tudo parece perdido, mas o coração insiste em buscar socorro no alto. Vamos juntos descobrir como, mesmo em meio ao caos, Deus ainda fala, governa e conduz seu povo à vitória. E então, como se estivéssemos escutando o eco dos clamores de um povo em guerra, somos levados ao Salmo 60, versos de 1 a 5, que soam como uma súplica feita no calor da batalha, quando tudo parecia perdido, mas a esperança ainda ardia, mesmo que por um fio. O pano de fundo aqui é intenso, um contexto militar real, concreto. Davi, o salmista, não está escrevendo do conforto do palácio. Esse salmo surge da dor coletiva de Israel, provavelmente quando ele teve de dividir suas forças em duas frentes. Enquanto Joabe ia lutar contra os edomitas no Vale do Sal, Davi enfrentava ameaças ao norte. A inscrição no início, que diz "para ensinar", já dá o tom. É mais que um lamento, é um salmo didático, algo que o povo precisava gravar na alma. Logo no verso 1, a primeira frase já é um baque. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos derrubaste, tu te indignaste, ó, restaura-nos. Para e pensa, o povo se sentia rejeitado por Deus. E não era só uma sensação, eles estavam vivendo na pele os efeitos dessa rejeição. A palavra usada aqui para rejeitar no original hebraico tem a ideia de recusar com repulsa, como alguém que vira o rosto. Imagina a angústia. A nação que foi chamada para ser luz para as outras agora sente que Deus virou as costas. E aí vem a força da expressão, tu nos derrubaste. Não foi o inimigo, foi o próprio Deus permitindo que Israel fosse enfraquecido. E é nesse ponto que entra a súplica. Ó, restaura-nos. Esse restaura aqui é como um pedido de conserto mesmo, como alguém que vê algo quebrado e grita desesperado. Repara isso, Deus, por favor. Esse primeiro versículo já carrega peso teológico. A doutrina da aliança está aqui, implícita. O povo sabia que quando andava em infidelidade, as bênçãos se retiravam e vinham as consequências. É como um pai que disciplina o filho amado, não por crueldade, mas para corrigir o rumo. Mas também revela um traço da graça divina. Mesmo sentindo o abandono, eles correm de volta para Deus, reconhecendo que só Ele pode restaurar. No verso 2, ele continua, abalaste a terra e a fendeste, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Olha a imagem poética aqui. Davi fala como se a própria terra estivesse tremendo, cheia de rachaduras. A nação está tão abalada espiritualmente e politicamente que parece um chão rachado depois de um terremoto. A palavra fendeste traz a ideia de um corte profundo, quase como um rasgo. E o verbo repara de novo aparece, dessa vez aplicado ao chão da terra. Mas o simbolismo é claro. Não é só o chão que precisa ser consertado, é o fundamento da nação que está se desfazendo. Essa linguagem remete à ideia de juízo de Deus. Assim como em Amós capítulo 1, onde os terremotos simbolizam o abalo do julgamento, aqui também é como se Davi dissesse, Deus, a gente pisou fora demais e agora o chão sumiu debaixo dos nossos pés. E mesmo assim, ele não perde a esperança de que esse Deus justo também é um Deus que conserta. E repara, essa confiança não é cega. Ela é fundamentada na fidelidade de Deus à sua aliança, algo que o povo conhecia desde os dias de Moisés e Josué. Agora presta atenção no que diz o verso 3. Fizeste o teu povo ver duras coisas, deste-nos a beber vinho atordoante. Aqui é forte. Davi reconhece que Deus permitiu coisas duras, sofrimento, perdas, derrotas. Ele não tenta florear. E mais, vinho atordoante é como uma taça de confusão, algo que deixa a gente tonto, desnorteado. Esse simbolismo aparece também em Isaías e Jeremias, quando falam do cálice da ira de Deus. Ou seja, o povo estava bebendo o amargo das consequências. Estavam cambaleando. Não sabiam para onde correr. É como quando a gente faz escolhas erradas e depois sente aquele gosto amargo na boca. Aquele torpor que tira até o chão dos pés. E aqui vale um parêntese. Esse versículo nos ajuda a lembrar que a correção de Deus nem sempre vem com explicações imediatas, mas vem com propósito. Mesmo quando estamos tontos, atordoados, existe um convite implícito ao arrependimento. A graça de Deus não é apenas um abraço, às vezes é também um sacode, um choque de realidade. Aí chegamos ao verso 4. Deste, porém, um estandarte aos que te temem, para o erguerem como um sinal em favor da verdade.
Agora muda o tom. Mesmo no meio do caos, Deus dá um estandarte. E esse estandarte, essa bandeira erguida, não é para qualquer um, mas para os que temem ao Senhor. Ou seja, ainda havia um remanescente fiel. Gente que, mesmo em meio à crise, mantinha o coração voltado para Deus. E esse sinal, essa bandeira, apontava para algo além do momento. Para a verdade de Deus, para a fidelidade dele, para o fato de que no fim ele continua sendo rei. Esse verso carrega também um vislumbre escatológico. O estandarte aqui é símbolo de reunião, de direcionamento, quase como um sinal de convocação. Mais tarde, Isaías usaria a mesma linguagem para falar da vinda do Messias, o descendente de Jessé, que seria como um estandarte para os povos. Isaías capítulo 11, versículo 10. E se a gente olha com atenção, dá para perceber uma ponta de esperança escondida nessa bandeira. Mesmo em tempos de guerra e crise, Deus não perde o controle. Ele ainda sustenta a verdade. E então, o verso 5 fecha esse primeiro bloco com um clamor direto. Salva-nos com a tua destra e responde-nos, para que sejam livres os que amas. A palavra destra aqui é cheia de peso bíblico. É a mão direita de Deus, símbolo de poder, de ação, de livramento. Davi está dizendo: age, Senhor, com tua força invencível. E repara, ele não diz salva o povo no sentido genérico. Ele diz os que amas. Ou seja, ele apela ao amor pactual de Deus, aquele amor hesed, fiel, duradouro, imutável. Mesmo em meio à disciplina, Deus não deixa de amar. Mesmo em meio ao silêncio, ele ouve. Mesmo quando parece ausente, ele está atento. Por isso Davi pede, responde-nos. É o clamor de quem já provou da fidelidade de Deus antes e sabe que ele não falha. Esse versículo também aponta para o Messias. A salvação pela destra de Deus ecoa profeticamente na figura de Jesus Cristo, o braço do Senhor estendido em favor do mundo. Ele é a resposta ao clamor mais profundo da humanidade. Agora respira fundo comigo. Percebe como esses 5 versículos formam um retrato fiel da alma humana diante do quebrantamento, rejeição, perda, confusão, mas também súplica, esperança e o vislumbre de um estandarte erguido sobre a verdade. Isso aqui é o retrato da vida, né? Quantas vezes a gente não se sente exatamente assim, como se Deus tivesse nos deixado, como se tudo tivesse desmoronado? Mas aí, no meio da lama, surge aquela faísca de fé, aquele grito, restaura-nos, Senhor. E sabe o que é mais bonito? Ele ouve. Ele sempre ouve. A mão dele ainda está estendida. O estandarte dele ainda tremula sobre os que o temem. E isso, só isso, já renova o fôlego da alma. E então o Salmo 60 continua, como quem insiste em orar mesmo quando tudo parece ruir. Dos versos 6 ao 12, o tom muda sutilmente, mas com firmeza. Se antes tínhamos uma súplica desesperada, agora começa a aparecer um tipo de certeza que não vem das circunstâncias, mas da fidelidade do Deus que fala. Repara bem, o salmista sai do clamor e entra numa declaração profética, quase como se escutasse a resposta do céu. No verso 6, Davi escreve: Deus falou em sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Aqui já muda tudo. Agora não é mais o homem falando com Deus, é Deus falando ao homem. E não de qualquer forma, ele fala na sua santidade. Ou seja, a base da fala divina é sua separação, sua pureza, seu caráter imutável. Quando Deus fala, ele não mente, não erra, não hesita. E o que ele diz? Exultarei, ou seja, regozijar-me-ei, terei prazer no que vou fazer. E aí ele começa a mencionar territórios específicos. Siquém e o Vale de Sucote. Esses lugares não são escolhidos aleatoriamente. Siquém, ao norte, era um ponto de grande importância histórica para Israel. Foi ali que Abraão levantou um altar. Gênesis capítulo 12, versículo 6. Ali que Jacó se estabeleceu por um tempo, Gênesis capítulo 33, e também o local onde Josué renovou a aliança com o povo. Josué capítulo 24. Já Sucote ficava ao leste do Jordão e era parte do território tomado dos Amonitas e Edomitas. Deus está dizendo, vou repartir a terra como quem mede o próprio domínio. Essa terra é minha. É linguagem de rei, de soberano. Isso aqui aponta para a soberania absoluta de Deus sobre o território e o destino do seu povo. Mesmo em meio à guerra, ele está no controle do mapa. No verso 7, vem uma declaração ainda mais forte. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é o capacete da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Aqui Deus está reafirmando posse e propósito sobre as tribos de Israel. Gileade e Manassés ficavam na Transjordânia, parte das tribos que herdaram território do outro lado do Jordão. Deus diz, eles são meus, fazem parte do plano. Aí ele fala de Efraim,
que era a tribo poderosa do norte, com destaque militar e influência, e a chama de capacete, ou seja, proteção, força estratégica. Em seguida, Judá, a tribo real, é chamada de cetro, símbolo de governo. Lembra lá em Gênesis capítulo 49, quando Jacó profetiza que o cetro não se apartaria de Judá? Aqui Deus confirma: Judá é minha liderança legítima. Esse verso é teologicamente riquíssimo, porque afirma a unidade de Israel sob a mão de Deus, mesmo em tempos de divisão e tensão interna. Historicamente, sabemos que não muito tempo depois, o reino se dividiria em norte e sul, com rivalidades entre Efraim e Judá. Mas aqui Deus aponta para uma visão mais elevada. O governo ainda está nas minhas mãos, e cada tribo tem seu papel. Aí vem o verso 8. E olha o que Deus fala: Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei minha sandália, sobre a Filístia jubilarei com gritos de vitória. Aqui, Deus começa a falar dos inimigos de Israel, e faz isso com imagens fortes e até irônicas. Moabe, descendente de Ló, sempre foi uma pedra no sapato de Israel, mas aqui Deus o chama de bacia de lavar. É como se dissesse: Moabe serve para lavar os pés, é objeto de uso doméstico, está debaixo de mim. Aí ele diz: sobre Edom atirarei minha sandália, o que nos remete à prática comum no Oriente Antigo. Quando alguém jogava sandália sobre algo, era símbolo de posse, como quem diz: isso agora me pertence. Era até prática em contratos de compra e venda, como em Rute capítulo 4. Já Filístia, eterna inimiga a oeste, é mencionada com escárnio. Deus diz que vai jubilar com gritos de vitória sobre ela, ou seja, celebrar sua derrota. Historicamente, todos esses povos já haviam causado problemas ao povo de Deus. Edom tinha rancor desde os tempos de Jacó e Esaú. Moabe provocava tropeços espirituais e morais. E os filisteus? Eram o exército de Golias, ameaçando Israel com poder militar e idolatria. Mas aqui Deus está dizendo: eles não têm domínio, eu domino todos eles. Então vem o verso 9 com uma pergunta dramática: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Aqui a voz volta a ser do salmista. É como se depois de escutar o que Deus disse, Davi dissesse: tá, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é dono da terra, mas quem vai me levar até a vitória? Quem vai abrir caminho para eu vencer os edomitas? A cidade fortificada provavelmente se refere a Petra, capital de Edom, localizada entre penhascos e desfiladeiros vermelhos. Uma fortaleza natural praticamente inexpugnável. Os edomitas confiavam no terreno na altura, na muralha de pedra que o cercava. Mas Davi aqui confessa: sem Deus, ninguém entra ali. O verso 10 segue nessa tensão. Acaso não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste e não sais mais com os nossos exércitos? Repara que Davi reconhece a raiz da fraqueza militar de Israel, a ausência de Deus. Eles perderam batalhas porque Deus não saiu com eles. Aqui, a teologia da presença divina é central. Em Deuteronômio capítulo 20, Moisés deixa claro que a vitória vem quando Deus vai à frente. Em Josué era a arca, símbolo da presença, que abria caminho nas guerras. Agora Davi sente a dor da ausência, e é honesto com Deus, não mascara. Diz na cara: tu nos rejeitaste, mas será que ainda podemos contar contigo? Aí, com esse coração quebrado, ele lança o clamor final no verso 11: dá-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Olha que coisa linda e profunda. Ele não busca ajuda em alianças políticas, em força humana, em carros de guerra. Ele sabe que o socorro do homem é vão, vazio, instável. Essa confissão é o que Deus sempre quis ouvir do seu povo. Dependência total. É uma lição para hoje, né? Quantas vezes a gente corre primeiro para a gente mesmo, depois para os outros, e só no fim se lembra de orar? Aqui Davi inverte a ordem e volta ao essencial: só tu, Senhor. E então o salmo fecha com chave de ouro no verso 12: com Deus faremos proezas, Ele é quem pisará os nossos adversários. Agora a convicção é plena. A expressão proezas aqui tem o sentido de feitos extraordinários, vitórias que vão além da capacidade humana. E quem pisa os adversários? Não é Davi, não é Joabe, é Deus. Ele é o guerreiro, o general, o rei dos reis. A imagem de pisar os inimigos era comum no Antigo Oriente, significava vitória total. Quando um rei vencia outro, colocava o pé no pescoço do derrotado, como vemos em Josué capítulo 10. Mas aqui é Deus quem pisa. Ou seja, a glória da vitória não é do exército, é do Senhor. Agora respira fundo. Olha para trás e vê como esse salmo é um verdadeiro retrato da vida de fé. Começa na dor, passa pela confissão, escuta a voz de Deus, reconhece a fraqueza humana
e termina com confiança no poder divino. Isso aqui não é só poesia antiga, é oração viva. Serve para hoje, quando a gente está cercado, fragilizado, e precisa lembrar que há um Deus que fala na sua santidade, que mede os vales, que domina os povos e que pisa os nossos inimigos. E esse Deus não mudou. Fica o silêncio agora. Aquele tipo de silêncio que deixa a alma refletindo. E se for comigo essa oração? E se for o meu chão que está rachado, minha guerra que parece perdida? Pois então ouve, com Deus ainda há proezas a serem feitas. É Ele quem pisa, é Ele quem salva. E isso muda tudo. Hoje, no Bíblia Comentada, falamos sobre o Salmo 60, dos versos 1 ao 12. Um salmo que começou com o coração sangrando e terminou com os olhos apontando para a vitória. Vimos um povo em guerra, um rei ajoelhado e um Deus que, mesmo em silêncio, ainda governa com santidade. Falamos sobre como Davi reconheceu a disciplina divina, sentiu o chão tremer, enfrentou o torpor do vinho atordoante, mas mesmo assim buscou restauração e pediu: restaura-nos, ó Deus. Exploramos como Deus respondeu em santidade, reafirmando sua posse sobre os territórios e tribos, mostrando que nada escapa do seu domínio. Lemos sobre Moabe sendo rebaixado à bacia de lavar, Edom sendo tomado com uma sandália lançada e Filístia reduzida à celebração de vitória. Entendemos que as batalhas não são vencidas por estratégias humanas, mas por um Deus que pisa os adversários com sua própria mão direita. Comentamos sobre como esse salmo ainda ecoa hoje, quando nossas guerras não são sempre com espadas, mas com medo, angústia, dúvidas, perdas. E mesmo assim, o convite continua: clamar, confiar e reconhecer que com Deus faremos proezas. Foi um mergulho na dor que se transforma em fé, na derrota que se transforma em dependência e na fraqueza que se revela o espaço onde Deus age com poder. Que essa palavra te encontre onde você estiver, seja na luta, no vale ou no meio da cidade fortificada. Lembra, se Deus falar em santidade, então podemos esperar proezas. Até o próximo episódio. Que o estandarte da verdade continue erguido sobre você. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Spiritual. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.